Boa noite, pessoal. A gente está iniciando esse novo projeto. Estou aguardando só o Dr. Leonardo Máximo entrar. Eu comecei, até para testar a questão tecnológica, eu comecei um minutinho mais cedo. E conexão, essas coisas, né? Que em tempos de pandemia a gente tem que ter aí esse cuidado. Guardando só o Dr. Leonardo Máximo ingressar aqui. Beijos, Caio. Então, pessoal, tô com um problema técnico aqui com o Dr. Leonardo. A gente está tentando ajustar para dar início aqui, né? Dar continuidade. A gente começou aqui, tem cerca de 4 minutos. Eu comecei um minutinho antes. E tô só aguardando o autor. Ah, ele entrou aqui agora. Pra gente. Acho que agora vai. Tá aparecendo aqui aguardando o Dr. Leonardo. Boa Ai, que noite. ótimo! Boa noite, Léo. Boa noite, Júlia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tava explicando aqui que eu tô me familiarizando com essa tecnologia em época de pandemia. E eu achei melhor entrar um minutinho antes. Só que Tranquilo, aí a gente ficou aqui tentando esse ajuste. Então, Léo, tranquilo. Tuas ordens. Boa noite. boa noite. Eu estava explicando também que a gente está começando hoje esse projeto, né? É um projeto novo de tentar promover ampliar, na verdade, o trabalho que a gente já vem fazendo, já vem realizando na coluna, proporcionando uma interação maior, né, com os seguidores, principalmente com os filiados, entre os filiados, porque a gente sabe que
para escrever na coluna, basta ter o comprometimento, ser filiado e ter o comprometimento com a coluna, com o próprio instituto, e aí isso proporciona também uma maior interação de todos nós, né, que já é tão boa, tão proveitosa, é algo que o DD nos proporciona e que a gente acha uma parte tão boa disso tudo. Então, e que a partir de agora, então, só para quem está entrando agora, para que possa entender esse projeto de uma forma mais clara, a gente já tinha coluna que era publicada 2 vezes por semana, né? A gente Perfeito. alterou o dia da publicação da coluna, né? Ao invés de terças e quintas, ela vai passar a ser publicada às segundas e quartas, e às terças e quintas a gente vai conversar com os autores respectivamente. Então, como ontem a gente teve aí o seu artigo brilhante publicado, eu sou suspeita a falar, mas Obrigado pelo carinho. Brilhante publicado. Então, hoje a gente está aqui para debater um pouco, tratar, para que você possa ter seus comentários e a gente ter essa interação dos seguidores dos filiados acerca do tema, tornar esse espaço, essa ferramenta, né, adicionar essa ferramenta a todas as outras que o BDD já proporciona a gente, né? Então, para que a gente possa debater mais sobre o direito esportivo e tornar cada vez mais esse espaço um canal de comunicação com todos. Perfeito. Bom, é uma alegria estar aqui e inaugurar o projeto. De fato, o IBDD é uma comunidade muito relevante e muito acolhedora, né? Então, realmente, a gente está aqui querendo que cada vez mais pessoas se juntem, porque é um espaço onde a gente pode debater, onde a gente pode construir. O direito desportivo, não só no tempo da pandemia, mas ele é uma ciência que se altera e que se molda muito à realidade social. Então, é muito importante que a gente tenha um espaço aberto de discussão constante, porque os temas, eles acontecem o tempo todo e eles refletem muito a realidade social. Então, é muito desejável que a comunidade do BDD cresça, tenha cada vez mais membros afiliados. Eu sou coordenador aqui em Minas, eu tenho uma grande alegria de poder falar que a gente ajuda a desenvolver as atividades por aqui e estimular, obviamente, intensamente que as pessoas se juntem, escrevam, colaborem. A ideia é criar uma comunidade cada vez mais aberta e em que a interação seja cada vez mais intensa. Exato. Então, assim, dando continuidade, a proposta inicial, né, evidente que essa é a nossa primeira live nesses termos, digamos assim, então, mas a ideia é que a gente trate do tema por uns 30 minutos, né? Que você possa ter seu comentário sobre o artigo, as pessoas possam aí se manifestar em tempo real, enfim, alguma dúvida, algum comentário pertinente. E para que isso se inicie, como o Dr. Leonardo explicou, ele é o coordenador regional de Minas Gerais, eu sou coordenadora regional do Rio de Janeiro, e a gente está propondo aí aprofundar mais os temas via live. Então, eu vou começar te fazendo algumas perguntas, Léo, até para estimular, né, o debate maior, que as pessoas possam aí interagir com a gente. Mas, diante do tema, né, o título do artigo, né, que, evidente, em meio a essa pandemia, a gente tem aí a Covid-19 e se tratou da circular FIFA número 1714 e o tratamento dos contratos cuja execução será frustrada pela pandemia. Então, assim, relacionado a esse tema, eu acho que um ponto preponderante para a gente iniciar o nosso debate existe, de fato, o reconhecimento da FIFA de uma situação de força maior? Sim, existe. A FIFA, em março desse ano, né, mais ou menos uns 45 dias atrás, mais até quase 2 meses, ela montou um grupo de trabalho para saber como se debruçar sobre o assunto da pandemia que
na Europa principalmente, já estava se manifestando de uma maneira muito substantiva. E, obviamente, esse grupo, enfim, uma das atividades desse grupo culminou justamente na edição da circular, né, 1714, e houve o reconhecimento, sim, de uma circunstância de força maior. E aí é muito interessante, porque quando a gente pensa nesse conceito, ele não é um conceito estranho a praticamente nenhuma legislação, né? A FIFA estando sediada na Suíça e, portanto, sendo regida pelo direito suíço, claro, sendo uma entidade que trata com o direito transnacional, mas sendo regida pelo direito suíço, o tema da força maior não é em absoluto estranho ao conhecimento da FIFA, né? O Tribunal Federal Suíço, ele tem uma definição, inclusive jurisprudencial, bastante uníssona sobre o que seria a própria força maior, quer dizer, são eventos extraordinários e imprevistos que ocorrem fora da esfera da atividade pessoal do sujeito em questão e que se impõem de uma maneira cogente e irresistível. Quer dizer, obviamente, eventos que ultrapassam a cadeia de indivíduo, que ultrapassam a esfera pessoal de atuação dele, que vem de uma maneira absurda, né, como o caso que a gente está vivendo, realmente é algo de muito absurdo, e que se impõe de uma forma inarredável. Interessante, todavia, que o RSTP em si, né, o regulamento da FIFA, ele não traz um conceito de força maior ali. Ele vai aproveitar, vamos dizer, uma noção geral de força maior, né? O que ele faz é uma referência no artigo 27, quando ele diz justamente que em casos de força maior, as decisões serão tomadas pelo Conselho da FIFA e são decisões finais. Então, basicamente, a FIFA ela nem se deu ao trabalho de definir a força maior, mas ela faz uma referência direta a isso no artigo 27, dizendo que em casos como esse nosso, e aí de fato está decretado sim, está reconhecido um estado de força maior, e o Conselho da FIFA, então, vai atuar, vai agir e vai prover determinações que não admitem recurso, que são determinações finais, o que é bastante raro. Minha pergunta seguinte era exatamente assim, a frequência que esse impacto, né, que essa situação de força maior, ela é aceita pela FIFA e pelos seus órgãos julgadores. Você acabou, no final ali você comentou que é bastante raro, né? Então, eu não sei, assim, sobre o teor geral dessa circular e sobre essa frequência, o que você tem mais a comentar para a gente, por favor? Tá. Ainda sobre essa questão da raridade do reconhecimento do estado de força maior, né? A força maior tem tido, por parte dos órgãos julgadores da FIFA e do próprio CAS, uma interpretação extremamente estrita. Existe uma resistência em aceitar argumentos que tragam como mote a força maior. Então, se você pesquisar por alto, assim, você praticamente não vai ver decisões nem do DRC, nem do PSC, ou seja, dos órgãos judicantes da FIFA, aceitando. Tá? Então, por exemplo, no caso do DRC, existem casos em que já se tentou pedir por invalidade de causas em função de maciças desvalorizações cambiais. O DRC não aceitou. Cancelamento de competição por conflito entre ministérios, também o DRC não aceitou. Teve um caso clássico, famoso, que em 2007, se não me engano, um clube pediu para ser eximido do pagamento de training compensation em função de um desequilíbrio econômico causado pelo tsunami de 2004. Ainda assim, o DRC não aceitou. Para você ver assim, como que eles são resistentes. O PSC, ou seja, o Player Status Committee, da sua vez também, já negou pedidos de não pagamento de obrigações baseados em força maior decorrente de greve generalizada de bancos, não aceitaram, decorrentes de paralisação de atividades decorrentes de escândalos relacionados a match fixing, não aceitaram. E tem um caso muito interessante do CAS, que foi no fim de 2016, teve aquela crise política e econômica grave no Egito, com uma desvalorização absurda da moeda, e aí houve entidades de prática desportiva que pediram para não pagar determinadas obrigações decorrentes da desvalorização absurda da moeda que se deram em função de crise política e econômica, e o CAS não aceitou também. Então, se você pensar nesse sentido, você percebe que os órgãos judicantes no esporte, eles são resistentes, eles são recalcitrantes, eles são cautelosos, vamos dizer, em aceitar argumentações que tenham como supedâneo decretações de estado de força maior, né? Entendi. Então, basicamente, sim. Agora, o Nossa. teor geral da circular... Perdão, pode ir. Não, eu acho assim, impressionante, porque você deu exemplos assim que foram questões
que Júlia, acho que julgaria com força maior, assim, né? Porque é, a questão do tsunami, né? Coisas, eventos naturais. Então, assim, realmente o impacto, a gente vê que para esse caso específico, acho que até pela abrangência mundial, né? Então, é uma raridade mesmo, como você disse, e o impacto é extremamente profundo, né? Aí você ia falar mais a respeito. Eu vou pedir porque assim, são tantos amigos nossos, acredito eu, aqui parabenizando, entrando, e como é a nossa primeira live, eu queria agradecer muito. É, são muitos aqui comentando. Então, assim, agradecer aqui a presença do presidente, dos conselheiros do IBDD, dos diretores, dos coordenadores, assim como nós, e Que honra. dos diversos associados. Muito bom o prestígio de todos vocês nessa nossa primeira live. É, então, que a gente possa fazer desse canal do Instituto, né, mais esse canal, mais essa ferramenta proveitosa para esse debate do direito esportivo. Mas continuando, Vamos nessa. você ia agora entrar, então, nos tópicos, no teor propriamente dito da circular, né? O que você tem a dizer para a Sim. gente sobre isso? Então, a circular ela entrou em vigor, vigência imediata, no dia 7 de abril, e ela basicamente traz critérios gerais, diretrizes gerais sobre como a comunidade do esporte em nível global vai lidar com o que está acontecendo. Quer dizer, são orientações para a organização de uma série de aspectos concernentes à comunidade do futebol global. Reconhecendo, claro, as peculiaridades de cada Estado nacional, a FIFA tem 211 EMEIs, que eles chamam, né, membros associados, ou seja, países que são associados, tem mais membro que a ONU, e isso é um cenário riquíssimo, é uma miríade de possibilidades de ordenamentos jurídicos, né? Justamente em função disso, bom, basicamente, em termos gerais, então, é uma circular que traz diretrizes de conduta propostas, baseadas, obviamente, em critérios de boa-fé, de continuação da atividade do futebol em si, mas, e isso é muito importante, são diretrizes não compulsórias. Porque, francamente, seria impossível a FIFA, nesse momento, tentar trazer condutas obrigatórias, considerando o mosaico riquíssimo de nações que compõem. Quer dizer, ela está basicamente criando uma série de diretrizes que ela considera que devem ser seguidas, e esse é o teor, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre uma delas específica, mas ela não está impondo, obviamente, porque é praticamente inviável que ela tentasse fazer isso. Então, ela foi muito mais na via da conciliação e na busca de entendimentos e de uma compreensão da comunidade global do futebol, no sentido de que é necessário que todo mundo faça um esforço para que a atividade em si continue. Claro, até porque as realidades são muito díspares, né? Como você mesmo ressaltou. Então, Absurdamente. e assim, quais os principais tópicos? Quais são os que você destaca assim dessa circular, dos pontos abordados por essa circular? Bom, vamos lá. Então, são 3 tópicos principais que são abordados ali. O primeiro são os contratos a expirar até o fim da temporada corrente e os novos contratos que estão para começar na próxima temporada. Lembrando que a FIFA está sediada na Suíça, está na Europa, e a temporada na Europa ela vai do meio de um ano ao meio de outro. Ou seja, justamente agora a gente está chegando no finalzinho de temporada de grandes ligas, das Big Five, das grandes ligas europeias, ou seja, haveria assim, uma série de contratos que terminariam no fim dessa temporada e que estavam para iniciar na próxima. Esse é o tópico número 1. Tópico número 2 é o que foi abordado no artigo, que é basicamente sobre os contratos e os acordos que eles não vão poder ser executados, não vão poder ser cumpridos da maneira originariamente prevista. Quer dizer, principalmente os contratos de trabalho, né, as avanças laborais, elas vão sofrer impacto. Então, quais são as diretrizes para conduzir esse fato? O terceiro ponto é muito específico sobre períodos de registro, ou seja, janelas de transferência. E aí, lá no finalzinho da circular, a FIFA traz também orientações gerais, e aí aspectos concernentes à convocação para seleções nacionais, limitações a número de empréstimos, né, porque a FIFA tinha feito uma redução no número de empréstimos possíveis por temporada, ela deu uma segurada nessa limitação, essa regra não vai valer de maneira imediata, execução de sentença, essas coisas. Mas os 3 primeiros tópicos que eu citei principalmente são os tópicos mais substantivos e que mereceram maior atenção do Conselho da FIFA. E dentre esses tópicos, então, você citou a questão dos contratos e da impossibilidade de cumpri-los, né, na forma como eles foram originalmente planejados. Quais são as orientações especificamente nesse aspecto?
Tá. Isso aí é muito importante, porque quando a gente fala nesses contratos, a gente está falando mormente em contratos de trabalho, ou seja, a gente está falando na sobrevivência das pessoas, né? A gente está falando em verbas alimentares. Tem uma pessoa que perguntando, a circular é a 1714, 714. tá, Daniel? 1714. Mas, enfim, então, eu creio que esse é um tópico importantíssimo, porque ele diz respeito literalmente à atividade laboral de uma série de pessoas, né? Bom, primeiro que a FIFA fala, como ela tem falado em toda a circular, ao longo de toda a circular, que os princípios gerais de boa-fé e de cooperação vão orientar a aplicação dessas diretrizes, né? A ideia é evitar que os atores do futebol em escala global recebam tratamentos que sejam muito díspares, que sejam dramaticamente diferentes, né? Uma regra geral nessa diretriz é a seguinte: as legislações nacionais serão observadas, tanto em sede laboral, ou seja, trabalhista, quanto a legislação falimentar, quanto os acordos, especialmente em nações que tenham uma tradição boa de acordos coletivos, de direito sindical, né? Tem nações em que isso acontece de uma maneira muito substantiva. Então, assim, ponto número zero, né? Aliás, ponto número zero é a cooperação, mas ponto número um, a legislação nacional vai ser obedecida, até porque não tem como a FIFA interferir dessa forma nas legislações nacionais, né? Então, a ideia é que haja um trabalho em conjunto entre empregados, clubes, sindicatos, enfim, para encontrar soluções que evitem perdas maciças de empregos e, ao mesmo tempo, que gere a falência do clube, porque uma vez que o clube deixa de existir, aqueles empregos que ele gera deixam de existir também, né? A preferência é que para que se encontrem soluções coletivas, ou seja, para que você tenha discussões amplas e não específicas para determinados trabalhadores, né? E soluções referentes à remuneração e outros benefícios, programas de ajuda governamental e condições relativas, por exemplo, à prorrogação de contratos de trabalho. Nesse Entendi. sentido, a FIFA coloca que decisões unilaterais devem ser evitadas e que elas só vão ser aceitas, que é ideal que elas só sejam aceitas quando elas forem permitidas pelas legislações nacionais de cada país ou sob a égide de acordos coletivos de trabalho. Mas, de maneira geral, o espírito é o espírito de cooperação. É claro que vai ter aqueles casos em que você não vai chegar a um acordo e você vai ter casos em que a legislação nacional também é silente. E aí sim você vai poder ter certas decisões unilaterais por parte dos empregadores, dos clubes. Nesse caso, todavia, vai ter que ter muito cuidado, porque essas decisões unilaterais, a princípio, elas só vão ser reconhecidas pelos órgãos judicantes da FIFA, ou seja, DRC ou PSC, quando elas tenham sido tomadas visivelmente orientadas por boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, esse tripé principiológico é extremamente importante para que os órgãos decisórios da FIFA considerem que uma decisão unilateral tomada, digo mais uma vez, na ausência de acordo e na ausência de legislação específica nacional, para que ela seja considerada válida. Tá? E aí, obviamente, a FIFA trouxe alguns critérios que ela vai utilizar justamente para, se essas questões chegarem ao julgamento ou do DRC ou do PSC, esses critérios serão utilizados para o julgamento para saber se de fato as decisões foram tomadas aí baseadas naquele tripé principiológico. Então, o que a FIFA vai observar? Ela vai observar, primeiro, se o clube ele efetivamente tentou chegar a um acordo com os funcionários. Ou se ele chegou lá e baixou a regra e pronto. Isso aí é facilmente comprovável, né? Até por e-mail, por WhatsApp, você vai comprovar se houve uma tentativa de diálogo ou não, né? Obviamente, um outro fator muito importante é a situação econômica do clube. A gente está falando aqui justamente dessa miríade de perfis, desse mosaico riquíssimo, que são as 211 nações que compõem a comunidade da FIFA, que vão ter desde clubes literalmente multibilionários a clubes que não têm dinheiro para pagar o atleta no estadual de 3 meses. Né? Então, a situação econômica do clube vai ser levada em consideração. Outro ponto importante é verificar se houve proporcionalidade na eventual alteração contratual. Quer dizer, você reduziu o salário em 10%, em 20%, em 80%, em 90%. Houve proporcionalidade nisso? Como é que isso está sendo conduzido? Né? Um critério objetivo, que certamente vai ser observado também, é a própria remuneração líquida em si do funcionário após essa alteração contratual. Quer dizer, se o cara ganhava 100, né, se o jogador ou técnico ou funcionário ganhava 100 e passar a ganhar 2, será que isso vai ser considerado proporcional? Isso vai ser considerado justo? Né? O DRC e o PSC vão estar de olho nisso. E um aspecto muito importante também, né? A ideia sempre é da negociação coletiva. Então, vai ser muito importante verificar se as decisões tomadas unilaterais foram referentes a um jogador, ou a um funcionário, uma funcionária, ou a uma coletividade.
tá? Então, isso daí é muito importante porque as decisões unilaterais, elas ainda assim, elas vão ter, de certa forma, na minha visão, privilegiar um entendimento coletivo. Tá? Ah, A FIFA sugere ainda, eu não vejo muito isso como acontecer, mas está lá como sugestão, que naquela circunstância em que os clubes consigam prover uma renda alternativa ao funcionário, que os contratos de trabalho sejam suspensos. Quer dizer, quando você fala em suspensão de contrato, você está paralisando aquele contrato e você não paga salário. Ou seja, vamos dizer que algum clube tenha feito um seguro contra, sei lá, circunstâncias de força maior que possa prover uma determinada quantidade de recursos ou que o clube tenha alguma outra espécie de recurso que não seja exatamente o salário, mas que seja um recurso alternativo, substitutivo do salário. Nesse caso, a FIFA, inclusive, sugere que esse contrato de trabalho, que os contratos de trabalho sejam suspensos. Né? Agora, como você pode ver, são orientações de teor, vamos dizer, principiológico, genérico, que atuam muito mais como diretrizes e que vão ter de ser verificadas no caso prático. com certeza. E não, a base, esse tripé que você mencionou, é importante nortear qualquer contrato, né? Sim. Mas, sobretudo, esses exemplos pontuais que você nos forneceu, assim, são de suma importância para essa análise. Sim. Na prática, como é que você entende que as soluções encontradas pelos clubes nesse cumprimento desses contratos vai atender a essas orientações? Bom, vamos lá. Mais uma vez eu volto aqui no tema da diversidade das nações e dos EMEIs que compõem o quadro FIFA. Né? Realmente, cada federação está fazendo de um jeito e cada clube está fazendo de um jeito. Então, você tem clubes em que os acordos foram atingidos com muito sucesso, que é o caso do Leeds United, o Juventus, a Barcelona, fizeram um acordo com jogadores de redução salarial. Enfim, ninguém está feliz, mas está todo mundo suportando um pedacinho da perda. Tem clubes pelo mundo que foram por uma rota que nos parece muito pouco recomendável, que foi a tentativa de imposição unilateral e de demissão do jogador, do funcionário, da funcionária que não aceitou. Né? Então, o caso do Sion, na Suíça, ele demitiu 9 jogadores que não aceitaram uma redução salarial de 90%. O que, para mim, já entra naquele problema da proporcionalidade. Reduzir 90% do salário, se isso chega no PSC ou no DRC, no caso do PSC, certamente esse clube vai ter problema. Né? Tem alguns países que estão indo pela via da legislação nacional. Então, por exemplo, na Austrália, você tem um ato legislativo que chama Fair Work Act, que é um diploma legislativo de 2009, que permite que o empregador suspenda o contrato de trabalho justamente em casos de força maior. Não é utilizada força maior a nomenclatura nesse diploma legislativo, mas em casos em que ocorram fatores alheios à vontade do empregador. Né? Então, no caso da Austrália, os clubes estão, de fato, autorizados. Aqui no Brasil, e esse é um assunto longo, que nem é o nosso assunto de hoje, mas a gente tem a MP 936, né, que é do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que trouxe essa possibilidade. Né? Basicamente, duas possibilidades, na verdade. Ou a suspensão por 60 dias né, do contrato de trabalho, via acordo sempre, claro, nunca decisão unilateral, com o pagamento de um benefício que vai ser calculado sobre o valor do seguro-desemprego, ou a redução por até 90 dias do valor do salário, também com pagamento proporcional desse auxílio. Isso aí certamente vai ser o tema de muitas lives, muitas palestras, eu não vou adentrar muito. E agora, aqui só vai dar um pouco de preocupação, de apreensão, saber o seguinte: esses acordos individuais, em virtude das disposições constitucionais e da legislação laboral, eles são válidos? Né? Fica o questionamento, não vou responder essa pergunta, não é nosso tema, mas isso dá uma excelente live, por sinal. É, quem sabe é um tema de uma próxima coluna, né, Léo? Sim, sim, sim. Inclusive, o debate sobre a MP, a gente chegou a publicar, a gente estava realizando a republicação de artigos de forma diária na coluna. Até então, nós ontem retornamos com a coluna com artigos inéditos e esse projeto de linkar uma live com o artigo publicado no dia anterior. Mas, dada exatamente essa situação de força maior, né, que nós estamos vivenciando,
no meio dessas republicações, a gente teve a publicação de 3 artigos que abordaram a questão da MP, Excelente. que foram artigos inéditos. Eles estão lá no nosso site, no site do Instituto, e, enfim, eventualmente a gente pode tentar trazer aqui os autores para a gente também debater, já que esses artigos também foram inéditos, mas por uma questão até o quão perecível era o tema, a MP já foi publicada de uma forma, a gente não sabia até que ponto as Claro. alterações que iam surgir e tudo mais, e a gente ainda não estava com esse projeto da live montado, então fica aqui o convite para de repente a gente proporcionar aí a esses autores também um debate, já que esses artigos trataram da SMP que a gente está falando agora e foram inéditos e ao longo dessas republicações. Mas, Léo, continuando aqui, mais uma vez eu vou tomar aqui o tempo, vou agradecer os nossos amigos, assim, são tantos, falando, ai, 2 amigos muito queridos e tal, e enaltecendo aqui, né, o nosso debate, não, a sua aula, né, no caso. Eu só estou aqui tentando Nosso papo, nosso invocar, papo. eu só estou aqui tentando invocar aqui Imagina. uma discussão, mas o trabalho é totalmente seu. É E, nosso. e aí, vamos dando continuidade aqui. Você falou, tratou muito da importância de, num primeiro momento, até um dos critérios seria a utilização a demonstração das tratativas de uma tentativa de conciliação, né? Enfim, isso vai ser um argumento para eventual homologação ou não de soluções unilaterais. Então, assim, e você falou que até pela questão díspare de todos os envolvidos, né? Um dos primeiros critérios prevalecer a legislação nacional, né? Então, assim, como faz para não, nesse ambiente tão diversificado, a gente conseguir conciliar essa legislação nacional com as orientações da FIFA? Quais são as suas percepções a respeito? Eu acho que esse vai ser o maior desafio já enfrentado em termos do direito esportivo transnacional que a gente já viu até hoje. Né? Quer dizer, nós temos, assim como existe, né, a Lex Mercatória, uma série de conjuntos de regramento que atravessam a legislação nacional para o que a gente chama de direito transnacional, ou seja, né, é o direito regulatório, no nosso caso é a Lex Esportiva, ou seja, os comandos exarados por uma instituição, por uma comunidade, eles atravessam o Estado Nacional e chegam e exercem efeitos ali, né? Esse exercício vai ser muito curioso e vai depender da observação de caso a caso em cada legislação nacional, né? Existe, por um lado, uma tendência da FIFA, justamente por causa da importância da aplicação do direito transnacional, de desejar que determinadas diretrizes, de que determinadas peças legislativas se sobreponham, inclusive, à legislação daqueles países. Então, na verdade, isso daí a gente só vai saber quando eventuais casos chegarem ao DRC ou ao PSC. Mas aí, algumas coisas para a gente observar. Uma coisa que eu tenho certeza é que a FIFA não vai aceitar que a pandemia seja utilizada como desculpa para inadimplementos e incumprimentos gerais. Quer dizer, tem clube que está inadimplente desde 2013. Não vai alegar a pandemia como motivo. Certamente a FIFA não vai aceitar. Né? Por outro lado, por exemplo, o RSTP, no artigo 14.2, ele diz que a conduta abusiva de uma parte, forçando a outra parte a pedir a rescisão do contrato, é em si justa causa para o fim daquele contrato e aí o pagamento de eventuais indenizações. Quer dizer, eu estou dizendo tudo isso para colocar claro que, se de um lado as legislações nacionais vão ser observadas, de outro, certamente a FIFA vai se agarrar seja por uma questão principiológica, seja por uma questão de aplicação do direito transnacional, há determinadas diretrizes, como essa do 14.2, por exemplo, do RSTP, para coibir o abuso de direito. Ainda que esse abuso de direito seja de uma maneira ou outra, com certa roupagem ou não, albergado por legislações nacionais. Né? Como a gente disse, as orientações elas são diretrizes.
elas não são compulsórias. Mas a gente sabe que isso vai gerar uma série de casos que vão chegar ao PSC e ao DRC. Eu imagino, a julgar pelo comportamento habitual da FIFA, que ela vai continuar reforçando a noção de que certos valores lhes são muito caros, ainda que sejam valores dissonantes de determinadas legislações nacionais. Então, acho que especialmente o 14.2 que eu citei aqui, ele vai ser muito utilizado, e dessa forma vai ser no caso a caso. Mas, se eu tiver que resumir, a legislação nacional ela vai ser obedecida, mas a FIFA vai, no meu sentimento, na minha impressão, se agarrar, sim, a determinados princípios que lhes são muito caros, enquanto diretrizes internacionais de organização da atividade em si. Se eu tivesse que resumir a minha sensação sobre isso. Estou vendo o Leonardo Andreotti pedindo, não sei se nós temos amigos franceses assistindo, pedindo para eu mandar um alô em francês. Eu ia falar isso, o nosso presidente está pedindo para você cumprimentar em francês. Não sei, deve ter uma galera de fora assistindo. Bah, bonsoir tout le monde, je suis très heureux que vous êtes là avec nous, et c'est un plaisir de vous avoir ici avec nous. Ai, que chique, gente. Eu não sei quem está nos assistindo. Enfim. Que chique. Então, foram muitos amigos. Os comentários, assim, eu não consegui também para poder prestar atenção em você. E eu estou me habituando a toda essa tecnologia. Então, eu tentei acompanhar, foram muitos amigos. Eu não quis citar o nome de um ou de outro, até para não ser injusto. Mas, assim, ó, nosso presidente, a Fernanda, a Mari, enfim... o Delbin, nossa, e até no meu WhatsApp que tá aqui no computador aberto também muitos comentários. Ó, o Eleutério, enfim, muita gente. Vitor Eleutério é ídolo nosso, gente. Aliás, o que tem de ídolo aqui, eu tô até com vergonha. Não, a Bárbara, pois é, olha, o Andrei, todo mundo. Julinha também já comentou. Então, a gente acabou até passando um pouco da nossa proposta hoje, verdade. Né? Que eram eu falo demais. Não, imagina! Eu acho assim, pro nossa, ó, Carol, pra nossa Beline, ó. Viu? Eu já tecnologia já tá começando a falar, Júlia, você tá querendo ser CD demais para a primeira live. Broadcaster. Mas enfim, realmente tem que concordar com o Delbin. O Léo máximo é o máximo. Mas. Quem tem amigo tem tudo. A gente acabou até ultrapassando um pouco da nossa proposta, que eram 30 minutinhos, era uma coisa mais objetiva, mas quando a gente tem um mestre como você, também a gente tem que aproveitar e puxar um pouco mais a corda. E aí, então, eu queria te agradecer muito, Léo, muito, seu artigo sensacional, o debate mais prazeroso ainda. Olha, meu sub no Tribunal Antidoping, Caio. Então, assim, eu queria te agradecer essa oportunidade. Foi uma bela de uma estreia. E olha, te responderam em francês. Eu não entendo, mas te responderam. Merci, Ana Paula. Merci. C'est moi qui est ravi, vraiment. Ó, pessoal, aqui, a gente está com tempo, mais uns 15 minutos aí. Enfim, a nossa proposta inicial era os 30 minutinhos, um debate mais objetivo. A gente já estendeu um pouco por conta aqui do ótimo, excelente papo dessa aula excepcional. Eu queria mais uma vez agradecer a atenção de todos, assim, os comentários muito carinhosos, mas isso a gente já espera dos amigos, né? Mas assim, principalmente destacar aqui a presença do nosso presidente, Dr. Leonardo Andreotti, dos conselheiros, dos diretores, dos coordenadores, dos diversos associados que deram a honra de nos assistir, né? De assistir a sua aula e ainda por cima fomentar mais esse canal que o VDD quer proporcionar a todos nós, filiados, de ter mais um espaço aí para um debate mais aprofundado, enfim, a gente aproveitar esse momento, aproveitar essa ferramenta para proporcionar aí mais conhecimento. Então, quero te agradecer muito, foi muito bom a estreia com você e sou muito grata pela aula, você já foi meu professor e eu, enfim, só aprendo mais e mais e mais e mais.
Agradecer Bom, a todo mundo que está aqui vendo a gente, ó, a Isa, enfim, todo mundo, muito, muito carinho e explicar mais uma vez que a proposta é que a gente faça uma live, live às terças e quintas, seguidas, né, da publicação dos novos artigos da coluna do IBDD, né, inéditos que passarão a ocorrer às segundas e quartas. Antes eram às terças e quintas e agora a coluna no site passa a ser toda segunda e quarta, e às terças e quintas a gente tem aí um debate acerca do tema do artigo publicado no dia anterior. Então, Léo, vamos aí para as suas palavras finais, porque o pessoal, por eles, a gente fica aqui até a madrugada. Bom, eu só tenho a agradecer muito. Eu volto a dizer que o IBDD é uma comunidade relevantíssima para a construção e para o desenvolvimento desse ramo nosso do direito que é tão candente, que se altera a cada minuto, né, reflexo, obviamente, do fenômeno social e que, por causa disso mesmo, precisa ser estudado numa base diária, né? Então, é uma grande alegria ser coordenador do IBDD, ser membro do IBDD, poder contribuir um pouquinho e, obviamente, conhecimento é um negócio que não existe individualmente, né? Nós estamos aqui juntos, né? Se eu falei besteiras, me perdoem, me corrijam, critiquem, sugiram, mas conhecimento é uma coisa que é para a gente construir em conjunto. E a grande alegria de você ter uma instituição como o IBDD e de você ter uma comunidade como é a comunidade do direito esportivo no Brasil, em que as pessoas se querem tão bem, em que as pessoas colaboram com as outras, é para fazer com que o mercado esteja cada vez mais qualificado, porque um mercado qualificado ele é melhor para que todo mundo atue, né? Então, o nosso desejo é de poder contribuir um pouquinho, eu sou mineiro, né? Contribuir um tiquinho para que esse mercado se torne cada vez melhor e que a gente construa conhecimento junto. Então, parabéns pela iniciativa, eu estou sempre à disposição quando precisarem. Não tenho muito o que dizer, não, mas vem aqui falar besteira com o maior prazer. Até parece. Tenho que também destacar aqui o comentário da Ju. Ainda por cima, é um mestre, é lindo, é tudo isso e ainda por cima é humilde. Quem tem amigo tem tudo. Enfim, Quem tem amigo tem tudo. Adorei. Também adorei. A gente não podia ter uma estreia melhor. Agora começa o after da live. Enfim, aí, olha, eu vou agradecer então, eu vou encerrar, vou deixar gravado assim, quer dizer, vamos torcer para a tecnologia colaborar comigo, meu objetivo é deixar gravado. E então agradecer, Léo, para que, né, assim, a gente possa ter aberto aí essa porta, iniciado essa ferramenta. Tenho certeza que foi com muito carinho, com muito sucesso, porque você tem sim muito que contribuir sempre. E que venham as próximas. E aí a gente conta também com. A gente conta aí com. Delírio. O também me distraiu. Ele é um dos próximos. Aí você faz o inverso. Então. Haverá revanche. Agradecer aí. Que todos, o apoio, o incentivo de todos e que a gente possa realmente só aprimorar e melhorar ainda mais, se é que isso é possível, com uma estreia com um autor tão capacitado, mas é isso, melhorar. E o IBDD está aberto, né? A gente tem aí diversos filiados, como eu disse, nos assistindo, mas a coluna também está aberta para que aqueles que tenham vontade de passar a escrever com a gente, fazer parte do nosso grupo da coluna, debater, enfim, proporcionar esse tipo de debate, né? Ajudar, colaborar, construir, como você mesmo disse, é uma área que a gente faz muitos amigos, a gente se apoia muito, tem muitos, como é que eu vou dizer, tem muitas sub-áreas também, se divide em muitas ramificações, então tem sim espaço para todo mundo e vamos torcer para que isso, enfim, só melhore. Tá bom? Obrigada, viu, Léo? Amém. Um beijo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Um beijo para todo mundo. Beijo, gente.